Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus querido, Deus Santo da glória, obrigado, Senhor, por essa mensagem, meu Deus, da salvação. Nos ajude, meu Pai, a transmitir essa mensagem. Sem Ti nada posso fazer, ó Deus soberano. Nós estamos aqui agora, orando a Ti, invocando Teu santo nome, Senhor dos exércitos. Oh, meu Deus querido, Deus santo de poder e glória, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Minha luz, minha salvação, a quem eu temerei. Nos ajude, Senhor, a revelação em Cristo, Teu Filho, ó Deus da salvação. Aleluia, graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Hoje o tema da mensagem é Jesus à destra do Pai. A Bíblia vai profetizar acerca de Cristo através dos profetas, já anunciando a sua vinda. A sua vinda foi anunciada desde o Velho Testamento. Glória a Deus. Um menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Davi disse: beijai o filho, para que não pereçais no caminho. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Deus santo de poder e glória. Miqueias profetizou: de Belém Efrata. Isaías profetizou. Quem creu na nossa pregação foi transpassado, levou os nossos pecados, as nossas enfermidades. Moisés profetizou sobre ele. Um profeta se levantará, e todo aquele que não der ouvidos a esse profeta, igual a mim, em questão de encargo, porque já era Jesus que estava em Moisés. Moisés foi um profeta poderoso em obras. Deus santo e poder e glória. Salomão anunciou a Cristo, o sumo pastor. Deus santo e poder e glória. Efésios vai dizer que ele está acima de todo nome que se nomeia. E ele é o Deus Filho, é Jeová. É Jeová o Deus Filho e Jeová o Deus Pai. E Deus atribuiu o nome dele de Jesus, de Nazaré, o Nazareno. Ele está à destra, que simboliza todo o poder. O Pai o concedeu, unigênito, porque não tem ninguém, nenhum sequer, na mesma situação que Cristo. Situação de poderio. Situação de controle. Situação
que não há nada impossível para Ele. E Ele é o único que consegue conversar com o Pai com maior intimidade. Porque nós somos falhos, mas Cristo não viu corrupção, como está escrito em Atos dos Apóstolos. Quando veio na terra, Ele e o Senhor Jesus foram um só e continuam sendo. Por isso, a nível de luta espiritual, a níveis de intimidade, de amizade, a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, verdade? Perguntou a Cristo: Senhor, pode os meus filhos assentar-se à tua esquerda, à tua direita? Perdão, à tua direita? E Jesus disse: isso cabe ao meu Pai. Mas vocês podem beber o cálice que eu irei beber. Deus todo tem poder e glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por isso, todo aquele que rejeita o Filho como Senhor está rejeitando ao Pai, que o colocou como Rei sobre todas as nações. Ele é o Filho, o Pai é o Filho, o Pai é o Espírito Santo, onisciente, onipresente, onipotente. E eles não vieram se contrapor, se contradizer, mas vieram para salvar. E enviou Cristo ao mundo, seu Filho unigênito, porque amou o mundo. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, somente a Ele se dá toda a honra e toda a glória. Todo aquele que é nascido de Cristo, nascido de Deus, o meu de Cristo, não vive pecando. Nós tropeçamos em muitas coisas, pecamos em muitas coisas, mas o pecado que Deus está dizendo aí são os pecados condenáveis, que complicam a sua vida. Por isso, Jesus disse para Nicodemos: não pode um homem nascer de novo se não nascer da água e do Espírito. Para o homem ver o reino de Deus, ele precisa nascer da água e do Espírito. Para você ver, não no dia todo,
Mas aquele que é nascido de novo, ele consegue ver constantemente em lampejos o reino de Deus, o paraíso. Ele disse em Mateus que ele escondeu isso das pessoas ruins, que são pecadores, mas revelou às pessoas boas, que são pecadores. Quem revelou? Por isso, meus irmãos, se você consegue ver o reino dos céus, o paraíso, é porque você nasceu de novo, você é de Deus. Quando a pessoa não vê mais, é porque ela está perdendo a esperança no reino dos céus. Apresentai as vossas causas aos santos, trazei as vossas demandas. Quem crê na glória a Deus? Havia duas mulheres e elas apresentaram sua causa ao rei Salomão. Uma se justificava que o filho era dela, e o que o filho morto era da outra amiga. Elas moravam juntas. E a outra se justificava que o filho morto não era dela, que o filho vivo era dela. Quem crê? Salomão então pede sabedoria a Deus e coloca aquela criança recém-nascida sobre a mesa e puxa uma espada e ameaça a partir a criança no meio. E quando ele vai prestes a partir a criança no meio, a mãe verdadeira se joga em cima da criança. E Salomão, eis aí a mãe verdadeira. Apresentai as vossas razões, apresentai as vossas queixas, apresentai as vossas demandas aos santos, porque Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam de noite, ainda que pareça tardio para com eles, depressa os fará justiça. O problema é que muita gente quer ser maior do que os sacerdotes, do que os profetas. Eles batem no peito, eu resolvo, eu faço. Mas você depende das autoridades. Quem crê? Santo, santo é o Senhor. Quando você apresenta, manda mensagem para o pastor, apresentando sua causa, ele levará a sua mensagem até o altar. A sua mensagem será colocada em oração e Deus entrará com juízo segundo a palavra dele. Porque parecia tardio, porque eles não falavam nada. Eles não levavam suas causas até os reis.
Deus que para muita gente parece tardio, porque se cala. Mas se você apresentar sua demanda aos pastores, enviar mensagem, Ele orará por você, te apresentará o entendimento dentro da palavra e você sairá justificado de posse da vitória. Porque, meus irmãos, a última palavra vem de Deus. Quando Deus quer fazer, o homem não pode impedir. Deus cega os homens. Quando eles começam a enxergar novamente, eles abrem os olhos para ver você de posse da promessa. Tentaram impedir as bênçãos de Davi, tentaram impedir as bênçãos de Ana, tentaram impedir as bênçãos de Paulo, mas quando os inimigos menos esperaram, eles chegaram já com a vitória desejada, almejada. É assim que Deus faz, quando não há saída, quando os seus inimigos dizem não tem saída para ele, não tem jeito, não vai conseguir, ela não vai conseguir, está no controle, nós vamos enlouquecer ela, nós vamos enlouquecer ele. Aí vem Deus e dá a última palavra. E o Senhor disse através de Samuel: manda dizer que nós não assentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. Deus só vai assentar à mesa com vocês, aleluia, com as bênçãos, quando o ungido chegar. Quando a ungida chegar. E a ungido é aquele que eles não aceitam. Eles falam: só será abençoado por cima do meu cadáver. Se passar por cima do meu cadáver, quando ele abre os olhos, você já passou uma vermelha. Porque quem está com Deus não fica cego sobre os seus inimigos. Porque quem está na luz, a luz tudo expõe, e isso te protegerá. A luz te protegerá, a luz do Senhor. O Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei. Se você estivesse rejeitado, se você estivesse rejeitada, você estaria cego. Sansão estava cego, e sua oração não estava sendo ouvida, porque ele se prostrou no pecado. Depois que Sansão se arrepende, porque o pecado é o salário da morte, os seus inimigos estão esperando você ficar fraco, os seus inimigos estão esperando você mentir, você pecar, para se aproximarem de você. O que era isso? Porém, você não precisa se preocupar. Se você tem Deus na sua vida, você vencerá os seus inimigos. Porém, a gravidade de pecar, Deus Santo de poder e glória. Sansão confessou os seus pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando Sansão confessou os seus pecados, Deus abriu os seus olhos. Só que o pecado deixa marcas, deixa consequências.
E era tarde demais para Sansão sobreviver, mas também os inimigos dele não conseguiram sobreviver. Porém, Sansão morreu alcançando o favor do Senhor. E aqueles que taparam os ouvidos para ouvir a lei, a sua oração não será ouvida. Quando você ouve a palavra de Deus, a sua oração é ouvida, você alcança o favor do Senhor e Ele julga a sua causa. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é fiel! Os seus inimigos estão diminuindo. Porque a casa de Saul ia diminuindo. A casa de Davi ia crescendo. Não porque Davi era bom, mas porque Deus é bom. Não olhe para quantas pessoas estão com você. Olhe para o Deus vivo, que Ele enviará pessoas com você. Porque todos nós temos inimigos. Mas a Bíblia fala, Isaías 54, que os seus inimigos cairão. Por isso, meus amados irmãos, não se preocupe com os seus inimigos. Quando Deus avisa, revela, é para dar livramento. Em santificação, o marido não toca. Você não precisa temer. Você precisa estar buscando a Deus. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Tem muitas pessoas que querem galardão, mas não estão buscando. Galardão você ajunta para o reino dos céus. Deus santo em poder e glória. Santo, santo é o Senhor. Quer galardão, quer bênção. Não é porque o irmão é melhor que você, não é porque passou do tempo, não. A promessa é igual para todos aqueles que têm fé. Se você estiver com fé, terá bênção, terá galardões. Porque Deus fez na vida dele, porque Deus fez na vida dela, porque escolheu ele e não eu. É porque você não está buscando. Ele busca, então ele tem galardão. Eu não preciso cobiçar o que é do próximo, eu não preciso prejudicar o próximo, eu preciso buscar a Deus. E buscar a Deus é invocar o nome dEle. Ele é bom. Você não precisa viajar o país inteiro para buscar a Deus.
Você não precisa ir no outro lado do planeta para buscar Deus. Você não precisa viajar quilômetros na sua cidade para buscar Deus. Você precisa ter esforço para orar, para ler a palavra e para ouvir a palavra. Para cantar hinos espirituais, isso é buscar a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pare de fingimento. Quando você entra de sim ou não, é procedência maligna. E quando é procedência maligna, é pecado. E quando é pecado, é morte. Está atraindo morte, está atraindo desgraça. O seu medo está atraindo a morte. Você precisa vencer isso que te ameaça. Você precisa vencer isso que faz você ficar em fingimento. Porque o amor de Deus não é fingido. Eu preciso fingir. Aí aquele que quer fingir, que não quer expor seu sentimento ruim, fica fingindo e fica cometendo maldades e escondendo no seu fingimento. Deus Santo de poder e glória. Você casa com uma pessoa que fica de fingimento, você quer amizade com uma pessoa que fica de fingimento, você não pode acreditar em tudo que dizem. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Porque se é de Deus, vai te fazer bem. Se não é de Deus, vai te fazer mal. Eis a diferença. Porque quem é de Deus não aponta com a língua, mas mostra as más obras. Quando te falar essa pessoa é ruim, essa pessoa não é de Deus, você pede para ela te mostrar as más obras. Porque se não te apresentar as más obras, é falso. Eu posso louvar, eu posso pregar bonito, posso entregar dons, mas se eu for falso, eu não entro no reino dos céus. Posso ter vários dons, diversos dons, mas se eu não tiver o amor, eu nada serei. Que amor é esse? É o amor bajulador, é o amor fingido? Não, é o amor que persevera na palavra, que não trai, que não falha, que não trata com leviandade, que não tem medo. Porque aquele que te mata não dorme, ele está na tua situação, ele está na tua causa. Desde que você entregue no altar, tem que ser do jeito que Deus instrui.
para que venha nascer aqui em sua vida. Amém? Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus Pai, Deus Santo tem poder e glória.